Eu tinha uma lista de oração, mas o tempo corre, né? E eu estava muito desejoso orar junto com vocês por alguns irmãos. E eu fiquei todo o tempo ali no meu espírito ali, de alguma forma, orando por essas pessoas. Então eu não quero tomar mais tempo aqui. E eu vou estar então compartilhando com vocês, talvez revendo, né, alguns assuntos que nós já vimos nas quartas-feiras, está dentro do contexto daquele projeto Avance que o Saulinho tem nos agraciado, amém? E nós temos visto já várias lições, e até a última vez eu acho que eu parei na obediência. Nós estamos no segundo módulo. Eu não sei se nesse tempo que eu tive ausente, e falar em ausência, foi uma ausência bastante assim dinâmica, né? Porque nós estivemos viajando, saímos aqui no domingo passado à noite, então 8 dias hoje, né? Quando terminou aqui, nós partimos para Lagedo Petrolina, e aí depois Pedro Leopoldo. Foi um tempo muito bom, uma viagem maravilhosa, né? E Deus nos deu muitos livramentos, com certeza, pelo caminho, porque rodamos ao todo 5.020 quilômetros, aí voltar. Então foi um tempo muito gracioso, e Deus nos deu muitos livramentos, graças a Deus. Queridos, e todo o tema desse módulo, ele fala de comunhão com Deus. E aí nós vimos que ele fala de comunhão com Deus pelo quebrantamento, comunhão com Deus pelo respeito, né? E tratando de respeito, é interessante porque exige muito, né? Você fala assim, respeito, geralmente você me respeite. E às vezes essa pessoa nem respeita Deus, que é o Criador e o dono da vida dela. E às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, por que a gente é assim, né? E comunhão com Deus pelo jejum, comunhão com Deus pela palavra, pela ministração da palavra, ou a meditação, né, da palavra, pela adoração, enfim. Agora eu quero só fazer um resumo, essa comunhão com Deus pela obediência. Eu vou estar fazendo aqui um resumo deste e mais duas lições para a frente. O texto que nos chama a atenção e que nos leva a iniciar essa lição, que é comunhão com Deus pela obediência, é João 14, 23. Vocês podem acompanhar conosco, dizendo assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quando nós amamos de fato, né, alguém, queremos fazer o melhor para ela, de alguma forma proteger essa pessoa, né? Ou o inverso também acontece, que é ser protegido, o mínimo. E o texto que Jesus nos fala, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A palavra de Deus, ela é cacheada ou carregada de vários, como é que posso dizer, de demandas e de ofertas. Existem muitas ofertas para nós, muitas promessas de Deus que nos abençoam muitíssimo, e muitas dessas promessas, ela vai acontecer mediante a obediência. Então aí as demandas,
E aí por isso que Jesus fala: se alguém obedecer, se alguém me ama, ele vai me obedecer. E ele completa o texto dizendo assim: o meu Pai o amará, e viremos para ele, viremos no plural, viremos para ele e faremos nele morada. E é um privilégio muito grande nós que já reconhecemos que não somos muita coisa, só para os que reconhecem que não é muita coisa, que não é de nada. Oh Deus, só Deus pode nos convencer da condição de ser humano que nós somos, tá? Então, para os que já se convenceu, para os que já sabem que você, como ser humano, é uma criaturinha que só respira agora porque Deus permite, é um privilégio monstruoso saber que Deus habita em nós. Viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Não é uma bênção grande? Sem tamanho, sem igual. Eu tinha 6 anos de idade. Qual o nome dele? Gabriel, qual a tua idade, Gabriel? Eita, 8 anos? Tá bom. Eu arrisquei em 6 porque eu achei que ele tem 8 anos. Eu tinha 6 anos quando Deus falou comigo pela primeira vez. Eu estava numa praça e um grupo de jovens chegaram, evangelizando, me deram os Novos Testamentos. Eu só sei que era Novo Testamento quando eu me converti aos 17 anos, tá? 17 anos, quer dizer, 11 anos depois, porque eu vim descobrir que aquilo que eu peguei na praça era o Novo Testamento. Eu guardei aqueles livros por muitos anos. E uma semana depois, aqueles jovens nos levaram para um local, debaixo de uma palhoça, assim como essa aqui, só que não era de telha brasilite, era palhas de coco, aqueles bancos de madeira, todos nós sentamos, tinha, pelos meus cálculos hoje, umas 300 crianças, e aqueles jovens lá na frente, e falando muitas coisas muito emocionantes, embora eu não entendesse nada, absolutamente nada, mas eles falavam coisas que nos mexia conosco aqui dentro. Então eu penso que todas aquelas crianças também sentiam o que eu estava sentindo, embora eu não entendesse aqui. E eles, com aquele trabalho deles, nos marcou todos nós e marcou a minha vida. Eu queria muito hoje poder reencontrar o rapaz que falou comigo uma palavra de Deus. Ele olhou para a multidão, parou assim, olhou e disse: vem cá, insistiu comigo, e eu não sabia que era eu, né? Tanta gente, tanta criança, e ele insistiu e empurrava para lá. O filho descobriu que era eu fui à frente. Ele disse: você quer falar alguma coisa? Eu disse: eu não sabia o que dizer mesmo. E aí ele pôs as mãos assim na minha cabeça, puxou para junto dele e disse: esse aqui é um profeta de Deus. Eu tinha só 6 anos, e Deus, Ele me guardou desde então. Isso não impediu de eu passar por muitas lutas, e até hoje todo ser humano passa, e vai passar mesmo. Inclusive hoje eu estava falando com um irmão, falando sobre os eventos escatológicos, né? Que nós esperamos. Eventos escatológicos são aqueles acontecimentos que estão por vir, e não são bons. Não serão bons momentos que a terra há de passar, muito menos a igreja.
e nós estaremos neles, nesses eventos, né, maus, dias maus que virão, tempos maus que virão. A igreja estará nesse tempo, passando por muitas dificuldades, mas Deus estará conosco. Amém? E o texto então finaliza dizendo: viremos para Ele e faremos nele morada. Deus habita em nós. Uma coisa importantíssima é você convidar Jesus para morar. Amém? Ele não invade casa de ninguém. É porque Ele é Deus, que ali está uma coisa assim acontecendo, da revelia naquela casa, e Ele chega e pá! Oi, gente, vamos ficar em paz, agora eu cheguei. Deus não faz assim. Agora, se você convidar, em qualquer situação Ele vai entrar. Amém? Se você permitir, Ele entra naquela primeira parte da casa, que é chamada de terraço, vai para a sala, vai para os quartos, cozinha, banheiro, todos os cômodos da casa, Ele vai ser Senhor. Não só Senhor desta casa, mas sobretudo Senhor da sua vida. Porque a casa vai ficar. Essa casa aqui já tem um tempo que foi construída, as marcas estão ficando. Se tivesse novinha, ela também ficaria. Todo velho, todo mal vai ficar. Mas esta casa, olha, este santuário, esta casa, esta habitação de Deus, este templo, vai para a glória. Amém? É desse jeito que eu tenho que crer. Por isso que Ele vem fazer morada neste santuário, neste templo. Ele vem fazer morada nesta casa de oração. Não é nessa casa, é nesta casa de oração. Amém? Então, glória a Deus. Tem um outro texto que fala: Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades. O que é que Jesus estava anunciando? Igual aqueles jovens que estavam naquela praça quando eu tinha 6 anos, e eles pregavam boas notícias, boas novas de salvação. Eles pregavam o evangelho do reino de Deus. E o texto então diz que Jesus falando, diz que é necessário que eu anuncie a outras cidades, a outros lugares, o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. E um outro texto, em Atos 19:8, diz: e entrando na sinagoga, já é Paulo, né? Quem já leu o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, vai encontrar o apóstolo Paulo. E aí Paulo diz que entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca do reino de Deus. Ele falava com persuasão, com força, com autoridade, com poder, o reino de Deus. Tá bom? Por que eu estou citando esses textos? Nessa lição de obediência, que é material de Saulinho, né? Todos sabem disso, né? Do projeto A Voz. Eu estou utilizando dele por conta das quartas-feiras que nós temos estado aqui. E aí eu aproveito esse momento aqui que Saulo me convida para
reforçar aquilo que nós temos ouvido nas quartas, tá? E aí ele fala o que é o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? Aí Saulinho colocou aqui 2 pontos importantes. O primeiro é o Evangelho, que é boas notícias. O Evangelho de Deus, ou o Evangelho do Reino, é boas notícias. E ele cita assim: Deus nos comunica boas notícias de que o acesso é Ele, o acesso através do próprio Cristo Jesus. Ele é a boa notícia. As pessoas anunciam, né? E tem gente muito ousada em tudo que é lugar. A forma que ele está pregando por aí, que vocês veem, até alguns se escandalizam, porque alguns pregam com muita ferocidade, né? Parece que ele está no tempo de João Batista. Não importa. O que importa é que alguém está falando, e quem tem ouvido, ouça. Há quem vai ouvir bem, e há quem vai ouvir mal, mas o Evangelho está sendo pregado, tá? E aí Saulinho fala do reino de Deus. O que é o reino? O reino é o governo. Por isso que é o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho do governo, o Evangelho que está registrado principalmente em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você vê que não é 4 evangelhos, só existe um evangelho, que é o próprio Cristo. A boa notícia é o próprio Cristo, contada por Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Esse evangelho contado por esses homens e reforçado com muita força pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, né? A carta aos Romanos, ela representa um resumo do evangelho, porque a forma como Paulo escreveu o evangelho é uma coisa incrível, né? Como ele coloca o reino de Deus, o governo de Deus para os homens, né? E esse reino, este evangelho é a boa notícia, como eu já disse, e que intrinsecamente está inserido ali a palavra desse governo, desse governante, desse chefe, desse rei, a palavra que transforma, a palavra que vai nos transformar por dentro. Uma vez transformado por dentro, a mudança começa aqui dentro, tá? Amém? A mudança começa aqui dentro. Eu quero abrir um parêntese aqui, em nome de Cristo, dizer uma coisa para você. Eu sei que tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Dizer o seguinte: a tua transformação, ela está acontecendo no teu interior. Quem faz é Deus. Tenha paciência com você mesmo. Amém? Agora confia. Eu vou dizer para você: o teu mal é se render quando você faz errado. Muda essa expressão. Quando fizer errado, se arrepende. Quando fizer errado, desfaz. Podendo fazer, desfaça. Quando disser alguma coisa, desdiga, reprove, diga em voz alta: eu rejeito isso que eu acabei de dizer, eu não concordo com o que eu acabei de dizer, eu reprovo isso no nome de Jesus. Há sempre esperança para nós, amados. Olha só, vou repetir, fechar o meu parênteses aqui. Há sempre esperança para nós, ser humano. Não tem esperança para Satanás. Satanás e os seus demônios, escuta o que eu vou dizer, eles decidiram no interior deles, a decisão deles não foi uma influência
externa. Eles decidiram dentro deles ser quem eles são. Para eles não há retorno, não há mudança, não há arrependimento. Mas você que sofre essas dificuldades, tentações, seja lá o que passa na sua mente, na sua cabeça, são influências externas. Se houver arrependimento, espere em Deus, Ele sempre te ouvirá. Voltando ao primeiro texto que eu li, diz: o meu Pai o amará e faremos nele morada. Amém? Então confie nessa palavra. Não confie na sua força, você não vai conseguir. Nunca chegaremos a lugar nenhum. Você pode fazer 40 anos, você fala em 40 anos, mas eu estou perto, eu já fiz. Eu já fiz. Você pode fazer 40 anos de crente. Nada muda. Nada vai mudar. Não vai fazer diferença nenhuma com quem acabou de se converter. É só se render como qualquer outro. Amém? Confia no Senhor. O Evangelho, a palavra de Deus que está aqui intrinsecamente ligada aqui, nesse Evangelho do Reino de Deus, é essa palavra que nos transforma, que muda o nosso ser, muda quem somos. Então, a tua comunhão com Deus pela obediência. Amém? Entregue-se, confia no Senhor, Ele fará. Aí ele fala da obediência à palavra versus acostumar-se com a religião. Eu posso também perder o meu caminho dentro de um contexto que eu chamo de igreja, de crente e tudo mais, de religião. Aí Jesus fala assim, Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso aqui desmonta. Você sabe a pessoa montada no cavalo, cavalgando assim numa boa, chega, vai naquela leveza, desmonta ele assim numa parada só, porque se ele vai nessa leveza dentro de um contexto religioso, Jesus diz: a tua adoração não é nada, não passa daqui. A gente corre o risco de nos tornar religioso. Há uma aproximação, que eu não posso falar, que vocês possam entender. Eu também não sou muito bom em português de usar as palavras, mas não tem muita diferença de ser um religioso e ser um discípulo de Jesus. O religioso dentro do contexto daquela criatura que ela cumpre com todas as determinações religiosas, com todos os regimentos internos da sua religião, com todos os dogmas, com tudo aquilo que é exigido pela religião, ela cumpre fielmente, mas não faz a vontade de Deus. Aí ele diz: essa adoração não serve, mas a adoração do íntimo, do coração, a rendição. Cara, escuta, Deus te conhece do íntimo. Você precisa falar com Deus e dizer para Ele aquilo que você quer da parte dele, mas antes que você fale, Ele já sabe. O que você vai usar para dizer, as palavras que você vai usar para dizer para Deus da sua necessidade, pode não ser as palavras certas, mas Ele vai entender, porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Talvez você pense assim, possa até dizer assim: eu não sei porque que eu estou fazendo aqui. Aqui ou em qualquer outro lugar. O que você está fazendo? Porque se você estiver perdendo tempo, tanto faz aqui ou em qualquer outro lugar. Você sabe disso?
Você pode estar lá naquela esquina da linha do trem ali, olhando para cima e não fazendo nada. Está do mesmo jeito. Agora, estando aqui, na tua casa, no teu trabalho, na escola, na rua, em qualquer esquina, se você estiver conectado com Deus, cara, você está bem. Amém? Então eu não vou mais para esse local aqui onde a igreja se reúne. Você deve vir, porque é na comunhão dos santos, é na reunião, é nesse ajuntamento onde Deus derrama a sua bênção. É aquele óleo que desce. Como Deus faz isso quando nos reunimos? É a palavra de um, é a revelação que Deus traz no coração do outro, é o mover do Espírito Santo. É assim, todos são abençoados. Bom, eu poderia falar muito do religioso aqui, vou só ler o texto aqui. Um religioso não é muito diferente do incrédulo. Na vida do incrédulo, tudo gravita em torno dele. Aí ele tem família, tem lazer, tem sexo, dinheiro, tem tudo. Mas o eu, a sua vontade está no centro. Ele decide tudo. Já um discípulo de Jesus, ele entende que Jesus é o Senhor. Ele entende que Jesus é o centro. Essa é a diferença. Porque o religioso tem tudo, e o discípulo de Jesus, aquele que tem um compromisso fiel, também tem tudo. A diferença é quem está no centro, quem está governando. Bom, poderia falar do falso evangelho ainda dentro desse primeiro texto aqui de obediência a Deus, que aquele ventilador ficou na frente. Eu acho que é porque isso aqui mudou, né? Vem mais pra cá, não estou vendo a hora. Ele falou ainda do os falsos evangelhos. É bem interessante ele falar os falsos evangelhos, mas é o seguinte: os religiosos vivem e pregam falsos evangelhos, onde o homem está no centro e Deus aqui do lado. Por muitos anos nós vivemos assim. Mesmo quando cristão, quando comprometido, rendido, nós eventualmente cometemos faltas e falhas como essas, de tirar o Senhor do centro de nossas vidas. Ainda que eu esteja envolvido dentro de todo que é tipo de atividade da igreja, eu posso estar fazendo tudo isso e Jesus não ser o centro de nossas vidas, mas Ele deseja ser o centro, ser o Senhor. Como eu disse, Ele não vai chegar e empurrar a porta, bater, entrar e dizer: aqui quem manda sou eu, tem que correr do meu jeito. Não, Ele não fará isso. O texto lá em Apocalipse diz assim, bate na porta. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que mais? Entrarei em sua casa, entrarei em sua casa, cearei com ele, ó, o privilégio, e ele comigo. Deus deseja isso. O Evangelho das Ofertas diz assim: o Evangelho das Ofertas é aquele evangelho que é pregado para as pessoas e dito para elas assim: não sofra mais. E a pessoa sofrendo, meu Deus, como tudo na vida, mas diz para ela: não sofra mais. E se ela continua sofrendo, diz: é porque você não tem fé. E não é exatamente isso, né?
Não é exatamente assim. Venha buscar a sua bênção. Você vai e não recebe. Você não recebe porque não tem fé. É dito assim, mas não está escrito na palavra de Deus. Aceite Jesus como seu Salvador. Não fala de Senhor, dele ser o teu dono, fala dele ser o teu Salvador. Salvador qualquer um salva. Buda salvou muita gente, viu? Mas não foi Senhor de ninguém, porque não tem condições de ser Senhor. E a salvação que Buda deu, e todos os outros religiosos dessa face da terra que já surgiram e há de surgir, eles não têm poder, nenhum deles tem o poder de salvação que Jesus tem. A salvação de Jesus é para a eternidade, é para todos sempre. Mas para ter a salvação por todos sempre, ele precisa ser o Senhor dessa vida. Amém? Se ele não for o Senhor dessa vida, como ele poderá salvar? Como poderá salvar? Então, o Evangelho das Ofertas, ele trata as coisas assim, como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada. Você faz aquela massagem na lâmpada e surge a fumaça, o gênio está ali, você pede, ele dá e volta para a lâmpada. Esse é um evangelho pregado em muitos lugares. O evangelho do legalista, esse é muito ruim também. Olha só o evangelho do legalista. Você precisa merecer Deus. Alguns dizem assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso tem a ver com o que eu disse há pouco a respeito de uma palavra aqui para alguém, tá? Eu disse para você, abrindo aquele parênteses, lembra? Pois é, escuta essa para você. Alguns ensinam a dizer o seguinte, que você precisa merecer Deus. E eu lhe pergunto, o que nós merecemos? Aquele homem que criou a vacina, você lembra que um período, aqui os mais velhos, né, vai lembrar que as pessoas nasciam deficientes, paralisia infantil. Rapaz, esse cara que conseguiu a cura para a paralisia infantil, né, evitar pelo menos a vacina para evitar. É isso mesmo, Gonçalo? Se ele não entregar a vida para Jesus, você acha que já deve ter morrido pelo tempo, não sei. Senão está bem velho. Mas tem que entregar a vida para Jesus. Tem que convidá-lo para que ele seja o Senhor. Amém?